extremamente importante tomar esse hábito de ir aos poucos e utilizando e tudo mais, ainda mais agora que a gente não tem um espaço de estar fazendo esses experimentos, esses circuitos no laboratório, mas em breve a gente vai poder então estar realizando esses experimentos no ambiente prático de laboratório, né? Mas o simulador é sempre uma ferramenta que auxilia bastante, né? Para a gente, às vezes, até para facilitar, às vezes, quer entender o funcionamento de algum circuito ou quer realizar. E hoje em dia tem esses simuladores bem mais fáceis de serem utilizados que antigamente, por exemplo, né? Então hoje esse recurso com a questão de ser digital, então a gente tem muita informação, né? Então facilita bastante. Por exemplo, o Multisim, essa ferramenta que a gente está utilizando digitalmente, aí ela é uma ferramenta bem recente, né? Antes a gente precisava de um software instalado, uma questão de licenças, não existiam umas versões mais intuitivas assim e tal, né? Isso já numa versão boa, assim, né? E mais antigamente era mais complicado ainda, né? Então, os simuladores e a internet nos auxilia bastante nesse sentido, tá? Bom, mas para retomar, então, na aula passada, então, a gente falou sobre a carga do capacitor em um circuito RC. Bem rapidinho aqui, só vou retornar para falar que existem três condições, né? Então, tem a condição inicial, quando o tempo é igual a zero, a condição transitória, que é quando eu saio de um estado e vou para outro, e a condição em regime permanente, que eu chamo de t igual a infinito. Aqui a gente pegou um circuito, eu até simulei esse circuito, e a gente conseguia perceber então que a tensão ela ia crescendo até atingir o valor máximo da tensão do capacitor, que era limitado por esse resistor. Bom, então, inicialmente, então, com a chave aberta não tinha movimento de cargas, o capacitor, a corrente é máxima, o capacitor começa a se carregar, até que o capacitor carrega e a corrente cessa no circuito. Esse gráfico aqui, então, são os gráficos mais tradicionais que a gente tem com relação à corrente e à tensão. Então, aqui eu tenho essa questão da corrente, então a corrente começa máxima, ela começa máxima e vai a zero, enquanto que a tensão começa em zero e vai ao máximo, né? Então a tensão ela cresce. Então nos capacitores, quando o capacitor está totalmente descarregado, a corrente é máxima, a tensão é mínima. Do ponto de vista do ponto de vista da fonte, o capacitor, quando a gente começa a carregar, ele é visto como um curto, então só o resistor que limita essa corrente, até que ele atinge o valor máximo. Então, ou ele é um curto, ou ele é um circuito aberto. Na condição inicial, ele é um curto. Então, um curto-circuito, quando a gente tem um curto, a gente sempre tem corrente máxima e tensão zero. E depois de passar o transitório, então, o que é o transitório? O transitório é sair desse ponto e chegar no ponto, nesse ponto aqui. Então, passado esse transitório, ele vai se comportar como um circuito aberto. E é muito importante ter essa ciência, porque depois, quando trabalharmos com um indutor, a gente vai ver que o processo é um pouco diferente. Bom, então a gente tinha aqui, e aí a gente chegou então que a tensão no capacitor, então a tensão nesse capacitor, é VF 1 menos E, isso aqui representa logaritmo na base neperiana, então ele é um logaritmo, só que ao invés de ser na base 10, no caso que seria o logaritmo tradicional, ele é o logaritmo neperiano, tem uma base específica, né? Na calculadora da gente, a gente tem essa opção de já colocar o E, né? Então ele já faz, é como se fosse um logaritmo só que nessa base, então a gente vai sempre utilizar, só para... Tem vários tipos de calculadora, mas por exemplo, aqui quando a gente vê aqui um modelo aqui de uma calculadora, geralmente ele tem aqui assim um Ezinho na X, talvez fique um pouco difícil de vocês verem aí, mas sempre tem. Aqui eu peguei um modelo de calculadora, uma calculadora programável e tal, mas quase toda calculadora ele sempre vai ter um EX, assim, um E elevado na X, que seria basicamente um Ezinho, um X, né? Então, aí depois que tu coloca o E, então aí tu coloca ali essa parte que seria o menos T sobre tal, né? A gente viu também que o T é a constante de tempo, né? O tempo passa, né? E o tal é uma relação entre a resistência e a capacitância, que a gente chama de constante de tempo, constante o tal. Então isso aqui essa letrinha a gente chama de tal e é R vezes C. Tá? Então a tensão no capacitor, essa função aqui, quando é descrita matematicamente, ela tem essa característica. Então é aquele gráfico, né? Quando a gente tem uma função matemática, ela tem um gráfico que varia com o tempo. Então se eu for expressar essa função matemática aqui,
pelo fato dessa presença desse ezinho aqui, então, dessa variável, né? Dessa logaritmo, né? Então, o comportamento da curva é esse, tá? Então, traçando aqui matematicamente para valores. Mas o que eu fiz aqui, né, foi só comparar, né, que o tal menor, então, que no caso seria esse azul aqui, o carregamento é mais rápido, né? Pensem que para sair do zero até chegar no máximo aqui é o tempo de carregamento do capacitor, ou seja, para ele atingir a tensão máxima, tá? Então, quanto menor for essa constante, quanto menor ela for, mais rápido o meu capacitor se carrega. Aí, tanto que se eu não tenho essa resistência, eu tenho só o capacitor, quando eu ligo somente um capacitor na fonte, esse carregamento é praticamente instantâneo, né? Ele se carrega de uma forma muito rápida. O resistor, então, ele funciona como um limitador aqui, que a gente tenha um limitador de corrente para o circuito, né? Então, aqui é o comparativo, né, entre duas funções. O que eu tenho aqui é basicamente a função matemática expressa dessa equação aqui, tá? Então, essa equação, tracei matematicamente, fui variando o t e fui traçando ponto a ponto. E analisando para comparar, né? Bom, a gente viu então que o t, o tal, é uma constante de tempo, né? Então, que ele está associado ao carregamento do capacitor. E aí, então, o que, que acontece, né? Se após o fechamento decorrer um intervalo, existem algumas relações, que talvez até o professor lá em eletrônica falou para vocês, que é a questão de 5 tal, né? A gente diz que quando chegar em 5 tal, o circuito ele se carregou. Mas o que, que é o tal? O tal é a constante R vezes C. Então, se R vezes C é uma constante de tempo, então aqui eu representei que ela é uma constante de tempo, porque ela representa Coulomb por ampere, que é segundo. Então, se essa representação é uma representação de tempo, o valor do tal 5 vezes aquele valor dessa constante, eu atinjo o meu valor praticamente pleno de carregamento. Tá? Então, quando eu tenho que o t é igual a tal, o que, que significa que o t é igual a tal? Deixa eu botar aqui. Quando eu digo que o t é igual a tal, basicamente o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando a equação lá, onde que diz que VF vezes 1 e na menos t sobre tal, isso aqui está elevado na menos t sobre tal. Então, quando eu tenho menos t sobre tal, basicamente aqui, ó, que nem está aqui representado, né? Se o meu t é igual a tal, significa que eu vou substituir o t para o instante de tempo em que ele é igual a 1 tal. Então, basicamente, eu tenho nesse caso aqui, por exemplo, né, um e na menos 1. Mas por que eu tenho e na menos 1? Porque eu substituí na parte superior da equação, que ela é t sobre tal, eu substituí, né, e disse que, por exemplo, se o meu tal fosse igual a 0,1 segundos, para um tal de 0,1 segundos, eu estou dizendo que o meu t é igual a 0,1 segundos. Então, ou seja, para essa constante de tempo, eu fico um sobre o outro, automaticamente vai ficar e na menos 1, tá? Deixa eu tirar aqui, tá? Aí eu fico com e na menos 1. E se eu fizer aqui na minha calculadora, então só para... Então, por exemplo, né? Se eu fosse resolver na calculadora aqui, e se eu fizesse, né? 1 menos, aí eu coloco e, o ESP, né? Na menos 1, do Enter, ó, 0,63, tal, que é o 0,610 vezes o VF. Então, basicamente, quando eu faço aqui, eu estou calculando isso aqui, tá? A gente não vai ficar se apegando muito a valores específicos de
de tempo, né? Eu não vou pedir para que vocês fiquem calculando E na menos T sobre tal. Eu geralmente vou dar um instante de tempo que ele está relacionado ao tal. Então, vocês vão ter que olhar esse tempo que eu estou pedindo aqui. Ele é quantas vezes o tal? Ah, ele é 5 vezes o tal. Ah, então eu sei que eu só vou pegar o valor da tensão e vou multiplicar por 0,99. Mas é sempre importante a gente saber essa relação e de onde que vem. Então, no caso, essa equação da tensão no capacitor, tá? Tensão de carregamento. E aqui, quando a gente vê essas curvas, o que é importante destacar é o seguinte, pessoal, é que aqui a gente está trabalhando com um regime transitório, tá? O que é transitório? É aquele período, é aquela instante de tempo que eu saio de uma condição, estou indo para outra, tá? Tudo que é transitório, como a própria palavra diz, é o momento de mudança de uma condição para outra. Bom, vamos em frente. Então, conclusões que a gente pode ser obtida, né? A constante de tempo tal é definida como o tempo necessário para a tensão do capacitor atingir 63%. Como assim 63%? Se a gente olhar aqui, ó, 0,63. Então, quer dizer que é 0,63 da tensão da fonte, ok? No processo de carga. E um intervalo de tempo equivalente a 5 constantes de tempo, então 5 tal. Então, quando a gente tem 5 tal, a tensão no capacitor fica praticamente igual à tensão da fonte. Ou seja, o capacitor fica quase totalmente carregado. Então, quando eu tenho 5 tal, eu vejo que aqui ó, eu tenho 0,99, ou seja, 99,3% da minha tensão no capacitor. Então, ele já está praticamente que carregado. Assim, o tempo de carga do capacitor pode ser determinado de forma prática por 5 tal. Ok? Então, 5 vezes RC. Então, 5 vezes RC é o tempo de carregamento de um circuito. Bom, a gente analisou a tensão, né? A tensão do capacitor, né? Só que todas as vezes que eu coloquei o gráfico da tensão, então, quando eu vi esse gráfico aqui, ó, quando eu tenho esses dois gráficos, né? Aqui eu tenho a tensão, né? Então, aqui eu tenho a minha tensão, né? E aqui eu tenho a minha corrente, né? Quando eu tenho essa equação aqui, quando eu coloco ela e desenho para cada um dos pontos nesses instantes de tempo, ela traça esse gráfico aqui. Okay? Já na corrente, eu tenho esse comportamento, porque a corrente começa no máximo. E matematicamente, como que é expressa essa equação? Do ponto de vista da fonte, o capacitor descarregado pode ser considerado um curto no instante inicial. A gente já viu que ele é um curto no instante inicial, logo após o fechamento da chave. Quando a chave fecha, a corrente é máxima, de acordo com o valor da resistência do circuito. Então, o que acontece? Essa curva que tem aqui, esse formato, matematicamente ela pode ser expressa como I máximo vezes E na menos T, aqui é sobre tal. Ficou errado aqui, mas não é sobre tal. Deixa eu arrumar aqui. Sobre tal, tá? Então, é 1 menos T sobre tal. Diferente da tensão do capacitor lá, que ela tinha 1 menos o E na menos T sobre tal. E o que é importante aqui a gente destacar? Como que eu determino qual é o valor máximo da minha corrente? O valor máximo da minha corrente é a tensão da fonte, então é a tensão da fonte aqui, sobre a resistência. Então, a resistência é que me controla a corrente máxima. Muitas vezes, por isso que a gente tem esse valor de resistor. Então, o resistor ele vai influenciar no tempo de carregamento, por quê? Porque ele segura a corrente. Basicamente, é isso que ele faz. Ele vai controlar o nível de corrente que eu tenho no meu circuito. E como ele controla esse nível de corrente no meu circuito, ele automaticamente vai demorar mais para carregar. Pensa assim, né? Para carregar, o capacitor precisa de deslocamento de elétrons. Se eu tenho algo que barra esses elétrons, né? Então o capacitor vai demorar mais para carregar, né? Só que, então, esse valor ele vai limitar a minha corrente máxima.
o meu Imax aqui que eu vejo é o que? É a fonte por esse resistor. Ou se eu tiver mais de um ali associado. Então, o que acontece, né? Vamos pegar, por exemplo, esse caso aqui, né? Então, dado o circuito da figura, represente a equação da tensão no capacitor, a equação da tensão no resistor, a corrente no capacitor e também, né, a tensão no instante de tempo t igual a 0,8 segundos, e eu posso fazer a representação simbólica desses gráficos. Só um pouquinho aqui. Bom, antes de resolver, é importante sempre a gente relembrar a equação, né? Então, eu sei que basicamente eu tenho o seguinte, né? Que a minha tensão no capacitor, ela é igual ao quê? Ela é igual à minha tensão da fonte menos vezes, né, no caso aqui já, né, vezes 1 menos E na menos T sobre tal. Tá? Bom, então a equação da tensão no capacitor, a gente sabe que tem esse formato, né? Aí eu pedi aqui, ó, a equação da tensão no resistor. Vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho a tensão no capacitor, eu tenho a tensão da fonte, né? Se eu percorrer essa malha aqui, né? Eu sei o seguinte, né? Que a minha tensão, então, menos a minha tensão da fonte, mais a minha tensão no resistor, mais a tensão no meu capacitor é igual a zero. Tá? Percorrendo uma malha, né? Vocês já viram o professor Bruno lá. Quando tu percorre uma malha, a soma das quedas de tensão é igual a zero, se eu percorrer uma malha. Então, aqui eu tenho a minha queda no meu resistor, aqui no meu capacitor. Né? Por mais que eu não tenha visto diretamente a equação do resistor, agora aqui eu consigo identificar ela. Então, por exemplo, aqui, se eu equacionar essa minha malha, eu vou ficar com o seguinte. Eu sei que a minha tensão no capacitor tem essa característica. Né? Bom, então, basicamente, eu posso dizer o seguinte, que a minha tensão no capacitor, pegando até diretamente daqui, então, só vou fazer. Então, isso daqui. Então, eu posso dizer o seguinte, né? Que a minha tensão no meu capacitor é igual à minha tensão da fonte menos a minha tensão no resistor, né? Bom, então, se eu fizer uma analogia dessa equação aqui com... Se eu fizer uma analogia dela com essa equação que a gente já sabe que é a tensão do capacitor, a gente vai ver o seguinte, né? Que basicamente eu posso escrever essa equação de cima aqui, comparando, eu posso dizer o quê? Que essa até vou separar um pouquinho mais aqui. Isso aqui é o que a gente está analisando. E essa em cima é a tensão do capacitor. Se eu posso fazer uma multiplicaçãozinha aqui para enxergar um pouquinho melhor. Eu posso dizer que é VF menos, né? Então, eu tenho um VF aqui e na menos T sobre tal. Deixa eu só separar um pouquinho. Aqui mais para baixo, dá um espacinho. Então, eu tenho que o meu VC é igual ao meu VF menos VF e na menos T sobre tal. Ah, se eu comparar, ó, eu comparo esse VC com esse VC. Eu comparo
isso aqui com isso daqui. Obviamente, então, que eu posso afirmar que a minha tensão no meu resistor, ela pode ser descrita como VF E na menos T sobre na menos T sobre tal. E o que que acontece? Então, aqui eu tenho descrito a minha equação para a minha tensão no meu resistor. Tá? Então, essa aqui é a equação tensão do resistor. Então, essa daqui é a minha equação da tensão no resistor. Enquanto que essa daqui é a minha tensão no capacitor. Basicamente, pessoal, o que que vai acontecer? A tensão no capacitor, no resistor, ela começa no máximo. Por quê? Porque inicialmente o capacitor ele é visto como um curto. Então, onde é que vai estar toda a tensão? Toda a tensão vai estar em cima do resistor. Ok? Bom, então agora a gente tem as equações, né? A da corrente a gente já tinha, né? É só essa da tensão que eu queria mostrar da onde que vinha através de uma analogia com o circuito. Só deixa eu inserir mais um slide aqui só para poder estar resolvendo. Inserir uma página depois. Beleza, que já fica aqui. Então, bom, agora então a gente sabe como é que é esse formato das equações, né? Mas eu tenho que colocar ali o valor do tal, tenho que saber qual é o valor da fonte. Eu quero representar as equações como um todo, né? Então, basicamente, a gente tem que analisar o seguinte. Na letra A, então, letra A. Primeira coisa, eu sei então que o meu VC, vou escrever todas as equações aqui, é VF 1 menos E na menos T sobre tal. O meu VR, a gente acabou de ver então que ele é VF vezes E na menos T sobre tal. Tá? E a corrente, a gente viu então que ela é a corrente no circuito, ela vai ser Imax, então é o valor máximo, vezes E na menos T tal. Bom, algumas coisas eu preciso determinar, né? O valor da fonte, o exercício me diz que é 5 volts, tá? Qual é o valor do meu tal, né? O meu tal é igual a R vezes C, tá? Então, o meu tal vai ser igual a 4 kΩ, então é 4 vezes 10 na 3, né? Vezes 100 vezes 10 na menos 6. Só um pouquinho aqui. Então, aqui a gente pode fazer
Só limpar aqui, então. É 4.000, né? 4, ou posso pôr 4e na 3. Então, 4.000 vezes. Então, 4.000 vezes 100 e na menos 6. Deu 0,4, tá? Então, o meu tal, para esse problema, aqui eu costumo botar sempre dentro de uma chavezinha. Então, deu 0,4 segundos. Tá? Então, o meu tal é 0,4 segundos. O meu Imax, que é a única coisa que eu quero determinar essas três equações aqui, né? O meu Imax, basicamente, vai ser a minha tensão da fonte sobre o meu resistor. Então, a minha tensão da fonte, eu tenho 5 volts. E eu vou ter na minha resistência 4 vezes 10 na 3, né? Então, fazendo aqui, a gente tem, então, 5 divididos por 4e na 3, 1,25 miliampere, né? Que é, na verdade é 5, poderia só fazer 5 divididos para 4, né? Faço 5 divididos para 4, dá 1,25 vezes 10 na menos 3. 10 a menos 3 ampere. Então, o meu Imax, eu até poderia representar ele como 1,25 mili. Geralmente eu coloco a variável assim, que está associada dentro de um colchete ali só para facilitar. Bom, o que eu precisava? Imax, VF, o tal a gente tem, o T a gente não tem, né? Porque o T ele varia com o passar do tempo, né? Então eu poderia, para este problema, estar então representando agora as nossas equações, né? Então, o meu VC, aí eu só vou substituir, né? O meu VF é igual a 5 vezes 1 menos E na menos T sobre 0,4, né? Porque o tal deu 0,4. Isso aqui, volts. O meu VR é igual a 5 vezes E na menos T sobre tal. Só que o tal eu já tenho, então, 0,4 volts. E o meu I, tá? Basicamente, ele é o meu Imax, que é 1,25. Então, eu posso botar 1,25 aqui, vezes E na menos T sobre 0,4 miliampere. Importante destacar que é em mili, né? Pelo que? Porque eu estou usando o valor em mili, né? Então, esses aqui seria a nossa equação da nossa tensão do capacitor, a equação
para a nossa tensão no resistor e a nossa equação que descreve a corrente. Ok? Só uma analogia rápida com o circuito, né? Por que é Imax, né? Porque o que eu falei lá no começo, né? Vamos fazer duas analogias, que isso aqui é muito importante depois para a analogia que a gente vai fazer para uns circuitos um pouco maiores, né? Na condição inicial, né? Então, na condição inicial, que é igual a t igual a zero, o que acontece, né? Quando é t igual a zero, a tensão no capacitor é igual a zero, tá? Então, ele funciona como se fosse I máximo e ele está funcionando como se fosse um curto. Então, eu poderia reescrever esse circuito da seguinte forma. Um resistor e aqui no capacitor eu tenho como se fosse um curto. Tá? Então, basicamente, eu tenho o que aqui? Eu só tenho uma malha onde que eu tenho uma fonte e um resistor. Tá? Então, por isso que é na condição inicial. Na condição inicial, t igual a zero. Então, o circuito ele funciona como se fosse um curto. Então, eu calculo só a corrente máxima. Depois ele vai decrescendo. E aí, essa função matemática aqui, do exponencial, é o que faz esse caimento. Né? Bom, só deixa eu mencionar uma coisa aqui. Tá? Bom, só que se eu tenho na condição uh, permanente, regime permanente, t é igual a infinito. E aí, o que vai acontecer, né? Quando eu tenho isso, o meu VC é igual a VF. E a minha corrente é igual a zero. O circuito é aberto. Aí, esse circuito aqui, ele passa a ser, nessa região aqui, um circuito aberto. E aí eu não tenho corrente. Então, essa aqui é a condição de regime permanente. E é muito importante ter isso daqui, porque a gente consegue analisar o circuito antes dos capacitores e após. Qual é a tensão que eu vou ter em um determinado ponto do circuito. Tá? Bom, na B, o exercício pede, então, o seguinte, né? A tensão no instante de tempo t igual a 0,8 segundos. O que basicamente isso quer dizer? Eu quero saber qual é o valor de tensão após t igual a 0,8 segundos. E é aquilo que eu falei, né? A gente sabe que o tal é sempre importante a gente analisar aqui. O tal é igual a 0,4 segundos, né? Eu quero saber para um t igual a 0,8 segundos. Tá? O que eu sempre faço, né? Eu posso encontrar qual é a relação de t sobre tal. Tá?
eu pego e faço aqui. T divididos para tal. Quanto deu? Tá? Eu tenho 0,8 divididos para 0,4. Deu igual a 2. Tá? Então, essa é a proporção 2 tal. Então, o meu T, eu posso dizer que o meu T é igual a 2 tal. Se o meu T é igual a 2 tal, eu posso vir aqui e olhar aqui. Para T igual a 2 tal. Então, significa que vai ser 0,865 vezes VF. Então, para esse valor, então é 0,865. Então, para esse valor aqui, T igual a 2 tal, eu posso fazer, então, direto aqui, então, que o meu tensão no capacitor vai ser igual a 0,865 vezes VF, que vai ser igual a 0,65 vezes 5. Então, 0,865 vezes 5, 4,32. Então, eu tenho 4,32 volts. Então, essa aqui é o meu valor de tensão para isso aqui. Eu poderia, inclusive, fazer com a equação completa, né? Eu poderia pegar a equação e fazer direto aqui. Então, eu poderia fazer isso aqui, né? Poderia calcular assim. Só deixa eu aumentar novamente na página. Eu poderia vir aqui e fazer assim, que a minha tensão do capacitor era igual a 5, 1 menos E. Aí eu substituo o meu T da minha equação, né, para 0,8 a menos 0,8 divididos para 0,4 a 4. E aí, por exemplo, jogando na calculadora aqui, né, poderia fazer 5 vezes 1 menos E na menos 0,8 divididos para 0,4. Então, fica ali 5 vezes 1 E na menos 0,8 sobre 0,4, que vai ser igual a 4,32. Tá? Então, a gente teria 4,32 aqui. 4,32 volts. Ok? Bom, quando eu peço representar o gráfico de tensão e corrente, eu não quero que vocês façam o gráfico ponto a ponto. O que eu vou querer que vocês basicamente façam, né? No C aqui, né? Tá? Então, ok? Bom,
Aqui eu vou traçar o meu gráfico da minha tensão do capacitor e aqui o da minha corrente. Tá? Primeira coisa que eu sempre vou identificar na corrente, eu sei que eu tenho que identificar o meu Imax. Então aqui eu poderia até dizer que essa corrente, que eu vou colocar aqui, ela está em miliamperes. Okay? Aqui é o valor de 1,25 miliamperes, que é o valor máximo, identificou esse valor, tá? E aqui é o tempo, né? Aqui a gente sabe que é o tempo, tá? E o tempo, a unidade dele é os segundos, né? O que basicamente eu vou ter aqui? Eu sei que em 5 tal, ela vai a 0. Então, quanto que é 5 tal, né? 5 tal é igual a 5 vezes 0,4, que é igual a 2 segundos. Tá? Então, eu coloco aqui que em 2 segundos, não preciso nem botar o S, né? Porque são 2. 2 segundos. Então, aqui 2. E vale o mesmo para aqui a minha tensão, né? Eu sei que o meu valor máximo que vai a minha tensão é o próprio valor da minha tensão no capacitor, então a minha tensão da fonte. Então, no caso, aqui, 5 volts. E ela vai começar em 0 até que, quando chegar em 5 tal, então que é 2, né? Ela vai atingir o meu valor máximo. Ok? E aí o traçado do gráfico, a gente tem que traçar ele semelhante a como são feitos esses aqui, né? O traçado. Só é importante só identificar os pontos. Ok? Bom, identificados os pontos, então basicamente a gente vai traçar aqui o gráfico. Okay? E aqui o meu gráfico da minha. Ok? Bom, obviamente, né? Aqui eu posso até identificar. Valor máximo. Ok? Então aqui eu tenho meus formatos no meu gráfico. No caso, para minha corrente. Então aqui está da minha tensão. E aqui no capacitor. Basicamente, esses gráficos, eles sempre vão ter esse formato, né, pessoal? Eles sempre vão ter esse formato e essa característica, né? Importante só identificar os pontos e saber aonde que vai. Em termos de um circuito resistivo capacitivo, um circuito RC, analisando no transitório, essa daqui é uma das formas mais completas que a gente pode estar analisando no regime transitório, né? Descrevendo as equações, consigo encontrar a tensão. Se eu quisesse saber qual é o valor da tensão em qualquer instante de tempo, basta eu substituir o da corrente em cada uma das equações que eu vou encontrar. Ok? Bom, então eu adiantei isso que eu ia acabar fazendo depois, que eu acho que isso aqui também vai facilitar para vocês, porque eu quero que vocês façam agora. Tá? Aqui ficou como exemplo, mas na verdade ele é uma atividade, né, que eu quero que vocês... Então eu quero que vocês simulem o circuito RC, então eu quero que vocês simulem o circuito RC abaixo para os diferentes valores de RC e analisando a tensão e a corrente no capacitor. Então, vão ser 3 circuitos diferentes, né? Cada um tem um valor de tensão, né? Onde que basicamente o resultado que eu quero que vocês analisem lá, vocês têm o circuito de vocês aqui, então o circuito desse lado, e as equações aqui
as curvas do lado aqui, tá? Vocês podem ir colocando a forma como vocês quiserem. Aqui eu identifiquei tensão no capacitor 1, tensão no capacitor 2, porque eu fiz com circuitos diferentes. E aí eu quero que vocês calculem para cada um desses casos aqui um tal, tá? E quanto que vai ser o valor da tensão de um tal, né? Então, em um tal, a tensão vai ser 0,632 VF. Em 3 tal, vai ser 0,95 e em 0,99, tá? E aí o que acontece? Vezes o VF. O VF aqui, a gente vai estar considerando, vamos ligar ele, numa fonte de 5 volts também. Senão vamos botar 10 volts. Vou botar 10 volts. Ok? Tranquilo? Onde que a gente vai simular, né? No Multisim. Multisim online. Carregando. E aí vocês calculam para cada um desses valores e eu quero que vocês depois identifiquem. Um tal, vocês vão ver, um tal, vai dar tanto. Aí eu quero que vocês vão lá e verifiquem e confiram esses cálculos que vocês fizeram com o gráfico de vocês, tá? Só que tem que tomar cuidado aqui, ó. Algumas coisas, algumas dicas que eu dou do Multisim para vocês. Bom, o que acontece? É muito comum quando tu coloca para simular aqui, né? Vocês ficarem com um problema tipo, bom, onde é que tá os gráficos e tal. Então vocês têm que ter noção que na esquerda aqui, ó, tá a tensão de vocês. Na direita encontra-se a corrente, tá? Aqui é o tempo, ó, o tempo passado, né? Então é importante que vocês se atentem o seguinte: quanto tempo que vai ter que passar para esse circuito se comportar dessa forma? Aí é importante, por exemplo, aqui, ó, na barrinha da esquerda, eu sei que a minha tensão é 10 volts, então ela tem que aparecer no máximo até o 10 ali, ó. Então eu deixo 0, eu desloco para cima, para baixo, até chegar no 10 aqui. A minha corrente, a gente tem como saber ali, olhando para o circuito, qual é o valor de corrente máximo. Por exemplo, para aquele primeiro ali, eu sei que a corrente é 10 mil. Tá? E aí, um dos macetes que vocês têm que tomar um pouco de cuidado é com relação aqui ó, nas configurações. Ó. Nas configurações, tem uma parte aqui que é item e documento. Então, clica na rodinha, aqui, vem em documento. E aí tem aqui, ó, inicial condições, né? É sempre importante vocês atentarem para que elas estejam o usuário define, tá? Porque se não estiver como usuário define, ela não vai criar esse formato que nem está criando aqui, ó, que está simulando agora, tá? Ela vai ser direta, ela vai setar automaticamente. E eu quero que vocês consigam identificar e ver aqui, ó, ele calculando para cada um desses pontos aí, tá? Ele demora por quê? Porque ele está fazendo muito cálculo, né? Então é bom que não esteja com muita coisa aberta quando está fazendo isso daqui, né? E tal, porque senão o computador vai dar assim, sentir um pouco mais, né? Aqui, por exemplo, eu fiz para 2 casos, né? Considerando, claro, que obviamente aqui o valor diferente, tá? Os valores, tá? Depois que chegou e que vocês conseguiram, a gente pausa a simulação, então. E aí, no momento que vocês pausarem, vocês conseguem aí movimentar ela mais para um lado, movimentar ela mais para o outro e tudo mais. Sempre tomem o cuidado de pausar a simulação de vocês, tá? Se não quiser mostrar aqui algum gráfico, é só tirar, tá? Ok? Bom, o que eu gostaria que vocês... Talvez não dê, vocês não consigam simular tudo agora ou tudo mais, mas esse restante da aula aqui,
eu vou deixar para que vocês trabalhem, entendeu? Fica ao critério de vocês quanto a a realização desse trabalho, dessa atividade agora. É importante vocês realizarem, então, essa simulação que que eu mostrei ali. Vou deixar ela projetada aqui com os valores para vocês. Caso não consigam fazer tudo agora, ou no critério de vocês aí, sabe que o material vai estar disponível lá. Só que o bom é de vocês já ir tentando fazer e tudo mais, porque eventualmente pode surgir alguma dúvida, e eu já estou aqui para esclarecer essa dúvida. Professor, tudo bem se eu olhar lá passado? Não, não tem problema, Vanderlei. Tu pode, fica o teu critério, assim, para olhar. Só que é importante que tu tente depois fazer essa simulação, tá? E aí o que, que vai acontecer, pessoal? O que, que eu vou fazer, né? Eu vou disponibilizar lá no Moodle para que vocês me enviem essa simulação, tá? Então vai ficar um espaço lá para que vocês me enviem a simulação e essa tabela aqui preenchida, tá? Aí, bom, aí tá na forma como vocês quiserem colocar lá. Vocês podem fazer uma tabela, pode fazer no formato de uma espécie de um relatório e tal. Porque o que, que eu vou fazer na atividade? O professor Bruno ele tinha previsto a atividade 3 para vocês, que seria basicamente, né, fazer uma atividade sobre todos os conteúdos dessa parte de circuitos RC e RL que a gente vai ver. Eu, particularmente, quero ir trabalhando algo mais assim. Eu vou dando as atividades, vocês vão fazendo, vocês já vão me entregando e a gente vai vendo esse tempo. Que deixar lá para o final, daí a pouco algumas coisas podem não ficar tão claras e tudo mais, a gente consegue aprofundar. Então, essa é a única mudança que eu vou fazer com relação a isso, tá? Então, eu vou estar pedindo as atividades e vocês já vão me entregando, que aí vai formar a atividade como se fosse fazer tudo uma atividade lá no final. E aí a gente vai tendo essa dinâmica e eu vou conseguindo perceber também se vocês estão conseguindo fazer as simulações, estão conseguindo fazer isso, conseguindo entender os exercícios como um todo, ok? Da parte de vocês, não sei se pode ser assim, se vocês acham que preferem que eu dê uns trabalhos gigantes no final, mas eu acho que dessa forma fica um pouco melhor e aí eu vou dosando entre a aula e o tempo para vocês trabalhar. Como eu sei que eventualmente vocês não têm muito tempo, né? Então por isso que, tipo, ó, eu mostrei isso aqui e agora tem um tempo aí que vocês podem usar para simular e aí vocês já vão fazendo e já vão me entregando as atividades, tá? Então eu vou postar lá no Moodle, eu vou deixar um campo lá para vocês me enviarem a atividade da semana, da simulação de aula, tá? E aí eu boto simulação realizada na aula tal. E tudo isso vai englobar a avaliação 3 de vocês. E aí também eu consigo ver e ir acompanhando o que vocês estão fazendo. E aí então assim, vocês me mandem a print da tela de vocês da simulação, depois vão enviar, né? E essa tabela preenchida aqui com os valores, no caso, né? Ok? Tranquilo? Beleza, então. Então, eu estou aqui, podem ir abrindo aí, fazendo a simulação. Qualquer coisa, vocês só me falem, ó, professor, não estou conseguindo, estou fazendo isso. Vanderlei, no caso, se tu quiser assistir a aula, fica ao teu critério, né? E eu já vou ir abrindo lá no. Vou deixar projetado aqui para vocês irem acompanhando terem aí as imagens e tudo mais. Ok?